queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, e nós vamos ler do verso 14 até o verso 20, onde nós temos o relato da grande comissão, da última ordem que Jesus deu à sua igreja enquanto aqui nesse mundo. Marcos 16, de 14 a 20. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós pedimos entendimento espiritual, iluminação para a compreensão da Tua palavra e para a aplicação dela aos nossos dias. Te damos graças por aqueles que obedeceram essa ordem, por causa dos quais nós estamos aqui hoje, de quem nós recebemos o Evangelho, pela Tua graça. Nós pedimos que o Senhor levante pessoas envolvidas com essa grande comissão, essa grande ordem que foi dada pelo Senhor à Tua igreja. Nós oramos, ó Deus, assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, aqui, como eu disse na introdução e na oração, nós temos o relato da última ordem, grande ordem, que Jesus deu à sua igreja. A grande ordem que Jesus deu à sua igreja enquanto ele estava aqui nesse mundo. E essa passagem, ela tem uma importância histórica, teológica, para a Igreja de Cristo de todas as épocas. Primeiro, como eu disse, ela se refere à última ordem que Jesus deu à sua igreja. Segundo, ela marca a transição da presença de Cristo aqui nesse mundo para o ministério dos seus discípulos, continuando aquilo que Jesus havia começado. Se você está recordado do início do Evangelho de Marcos, dos demais evangelhos, Jesus aparece na Galileia anunciando o reino de Deus e dizendo que ele está próximo e que as pessoas deveriam se arrepender e crer no Evangelho. Agora ele volta para o céu e deixa os seus discípulos continuarem o trabalho que ele havia iniciado. Teologicamente, essa passagem define o que é a igreja e a sua missão, daí a sua importância. Eu quero ver com vocês nessa noite os pontos principais do trecho que nós acabamos de ler e, no final, fazer alguma aplicação dentro da proposta que foi dada de relacionar com o uso da tecnologia nos dias de hoje. O texto começa com a informação, ou com o registro que Marcos faz no verso 14, de que Jesus repreendeu a incredulidade dos seus discípulos quando lhes apareceu. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus já tinha aparecido a várias pessoas antes desse momento aqui. Ele apareceu às mulheres no domingo pela manhã, quando ressuscitou dentre os mortos. Depois ele se manifestou de outra forma a 2 discípulos, que não os 12, que estavam a caminho de uma vila chamada Emaús, e Jesus andou com eles, comeu com eles e se deu a conhecer a eles, e eles voltaram e anunciaram aos
11, não é? A essa altura ainda eram 11, anunciaram a ressurreição de Jesus Cristo e eles não deram crédito. O livro na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo menciona ainda uma manifestação de Jesus a mais de 500 irmãos de uma vez só, e uma manifestação particular, Pedro, a quem o Senhor Jesus apareceu, conforme 1 Coríntios, capítulo 15. Portanto, aqui nós temos o método que Jesus estabeleceu para que o Evangelho fosse levado ao mundo e pelo qual as pessoas viriam a crer. Porque Jesus queria que os discípulos crescem na sua ressurreição sem que o vissem. Daí ele repreender a incredulidade deles, porque eles não deram crédito a quem tinha chegado e dito: nós vimos o Senhor Jesus. Jesus queria que eles crescem sem terem visto o Cristo ressurreto, o que estabelece o padrão do que vai acontecer daqui para frente. Eu e você não vimos o Senhor Jesus. Eu não vi o Senhor Jesus glorificado, e eu sei que você também não viu, porque o último a quem ele apareceu foi o apóstolo Paulo, conforme o próprio Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15. Por último de todos, apareceu a mim também. O método ou a maneira pela qual nós cremos é através do testemunho dos apóstolos, testemunho daquelas pessoas que viram o Senhor ressurreto. E esse testemunho está aqui registrado na Bíblia. Está aqui registrado na Bíblia, em nenhum outro lugar. Essa é a maneira pela qual Deus espera, ou a maneira pela qual Deus estabeleceu o chamado e a salvação daqueles que são seus, e é aquilo que Ele espera de nós, que nós creiamos sem ter visto. Repreendeu a incredulidade dos discípulos, porque não deram crédito aos que já tinham visto o Senhor ressurreto. E nós podemos perguntar, mas eles estiveram com Jesus durante 3 anos, eles caminharam com Cristo, viram os milagres de Jesus. Aqui Cristo diz no verso 14, aliás, Marcos registra aqui no verso 14, que essa incredulidade era resultado da dureza de coração. A dureza de coração é aquela indisposição que nós temos por conta da nossa corrupção de confiarmos em Deus e vivermos na dependência dEle, de darmos crédito às coisas de Deus. Nós somos muito mais voltados para acreditar naquilo que nós vemos, sentimos, tocamos, ouvimos, experimentamos. Entretanto, o Evangelho nos chega não pelos 5 sentidos, mas ele nos chega pela dimensão da fé. Deus quer que nós, ao ouvirmos a sua palavra, nós creiamos nela, independente de sinais, prodígios, maravilhas, de visões, revelações ou qualquer outra forma sensorial de conhecimento. A dureza de coração é a nossa indisposição para receber as coisas de Deus sem que nós tenhamos alguma evidência palpável, alguma evidência material. Essa é a causa do ateísmo, essa é a causa da pequena fé, essa é a causa da lerdeza de obedecer a Deus, porque nós estamos acostumados, nós vivemos num mundo onde as coisas se transmitem, onde o conhecimento é passado através dos sentidos. O Senhor Jesus esperava que os seus discípulos tivessem crido que Ele tinha ressuscitado dos mortos através do testemunho daquelas pessoas que o tinham visto antes. E aqui, dessa maneira, está estabelecido o modo pelo qual Deus quer que o mundo creia, é pelo testemunho daquelas primeiras pessoas que viram o Senhor Jesus ressurreto, e esse testemunho está registrado aqui. Por isso, quando a gente insiste que o método de Deus, o método que Deus escolheu para evangelizar o mundo é a sua palavra, a razão é essa daqui, a base é isso aqui. Deus quer que o mundo creia através da pregação da palavra, através da pregação da palavra. E é por isso, então, no verso 15, que o Senhor Jesus dá a ordem para os seus discípulos, Cristo comanda que eles vão ao mundo pregar.
E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Apesar da incredulidade inicial, apesar da dureza de coração inicial, eles são comissionados a levar essa mensagem ao mundo inteiro, o que nos mostra que nós não precisamos esperar ser perfeitos ou atingir uma plenitude e uma completude espiritual para fazermos missões. A grande comissão foi dada a discípulos que, no momento, vacilavam, tinham dificuldade em receber a mensagem ou a notícia da ressurreição e crer de todo o coração. Isso não os isentou de receberem a ordem de Jesus. No verso 14, Jesus censura a incredulidade deles, mas no 15 já manda que eles vão ao mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Aqui nessa passagem, mundo significa não somente ali a região da Judeia, onde esses fatos aconteceram, mais ao norte, na região da Galileia também, mas toda a extensão do Império Romano conhecido naquela época, com suas províncias. A missão dos discípulos era levar a notícia da ressurreição a pessoas que estavam espalhadas por todos os cantos do Império Romano e além. O que eles tinham que fazer era ir. O mundo não viria para eles, eles teriam que ir, como está dito aqui no verso 15. Eles teriam que sair de onde estavam, usar todos os recursos que lhes eram disponíveis e alcançar o mundo conhecido. Eles teriam que caminhar de cidade em cidade, eles poderiam usar a navegação, como o apóstolo Paulo usou, eles poderiam usar animais para transporte, usariam a hospitalidade dos irmãos para de casa em casa e de cidade em cidade anunciar o evangelho. Tudo o que era possível, todos os recursos da época deveriam ser utilizados para o cumprimento dessa ordem aqui. O Senhor Jesus deseja que o conhecimento de que Ele morreu pelos pecados e que Ele ressuscitou dos mortos fosse anunciado ao mundo todo. E aqui está definida a missão da igreja. Não é somente evangelismo local. E uma coisa não concorre com a outra. Às vezes as pessoas dizem, vamos primeiro evangelizar o bairro, a nossa cidade, e depois pensar em missões mundiais. As coisas podem ser feitas ao mesmo tempo. O chamado aqui é para missões mundiais. É para levar o evangelho o mais longe que nós pudermos. E não é um envolvimento com a evangelização local que deveria nos impedir disso. Ao contrário, nós deveríamos ver como uma extensão dessa ordem que o Senhor Jesus nos dá aqui. A missão da igreja é pregar o evangelho, conforme Jesus disse aí no verso 15. Pregai o evangelho. A palavra pregar que Jesus usa aqui, ela significa literalmente anunciar. Era aquilo que um mensageiro fazia na praça pública, naquela época em que não tinha os recursos eletrônicos de comunicação como nós temos hoje. As notícias corriam de cidade para cidade mediante mensageiros, arautos, que chegavam na praça pública e transmitiam uma ordem do rei, transmitiam uma orientação das autoridades da cidade a todos aqueles que pudessem se reunir em praça pública. Ele era chamado, ou ele era aquela pessoa que proclamava as notícias. É o mesmo verbo que é usado aqui. Jesus quer que nós sejamos arautos dele, que nós proclamemos, que nós anunciemos ao mundo aquilo que ele chama aqui de evangelho. A palavra evangelho, como vocês sabem, significa boa notícia. E a boa notícia é essa, que Deus em Cristo Jesus está se reconciliando com as pessoas, está chamando a todos para que se arrependam e para que creiam que Cristo morreu e ressuscitou, para que perdão de pecados pudesse ser dado a todo aquele que crê. Essa é a boa notícia, que existe perdão para as nossas iniquidades. Essa é a melhor notícia que se pode dar a pecadores como vocês e como eu, que Deus está disposto a nos receber como seus filhos, a pagar as nossas iniquidades e nos livrar do castigo que nós merecemos, nos livrar da condenação eterna que os nossos pecados merecem. Essa é a boa notícia do Evangelho. É claro que
Para que ela seja uma boa notícia, é preciso que seja dito às pessoas que elas estão mortas, perdidas nas suas ofensas e pecado. Faz parte da proclamação do Evangelho o anúncio da lei de Deus, das obrigações que cada pessoa tem diante de Deus, de que Deus é um Deus santo, justo, e que Ele está disposto a castigar e punir pecadores por conta da sua rebelião e da sua iniquidade. É somente contra esse pano de fundo da condenação da humanidade que o Evangelho realmente se torna uma boa notícia. Porque se você não está consciente da sua doença, nenhum remédio ou nenhum tratamento vai lhe parecer como uma coisa boa, você acha que você não vai precisar. Pregar o Evangelho inclui não somente anunciar a boa nova, mas anunciar a boa nova para pessoas que estão perdidas e caminhando para a condenação. Essa foi a missão que Cristo deu à igreja. Eles tinham que anunciar o Evangelho. Notem que, embora a preocupação com as pessoas, a preocupação com os pobres, a preocupação com os doentes, a preocupação com os necessitados e os oprimidos, embora essa preocupação ela seja legítima e a igreja deveria dar atenção a ela, contudo, não é essa a missão principal da igreja. Nada é mencionado aqui pelo Senhor Jesus, a não ser ide pregai o Evangelho. As boas obras, a assistência social, o cuidado com os necessitados é uma extensão, é uma aplicação prática disso aqui, mas a igreja nunca deveria, olhando para a necessidade das pessoas, para as questões sociais, políticas e econômicas, perder de vista que a comissão que ela recebeu, só ela pode fazer. Existem ONGs, existem instituições, o Estado é responsável pela situação dos pobres, dos necessitados, dos desempregados e dos que realmente precisam de ajuda em todos os sentidos. E essas instituições podem fazer estas coisas, mas nenhuma delas tem essa comissão. Deus não encarregou o Estado, as autoridades, de pregar o Evangelho. Ele não encarregou as ONGs e as instituições, os clubes ou organizações de assistência social, não. Ele encarregou somente a sua igreja, os seus discípulos. Somente a igreja tem a mensagem que reconcilia, que perdoa e que livra o homem da pior de todas as escravidões, que é a escravidão ao pecado e à condenação eterna. Como eu disse, isso não quer dizer que a igreja pode descurar, descuidar ou negligenciar o amor aos pobres, aos necessitados, aos desvalidos. A igreja tem que estar atenta, ela tem que ser a consciência do Estado, ela deve falar quando o Estado falha em exercer a sua obrigação, mas a sua principal missão é anunciar o Evangelho a toda criatura. Infelizmente, nos dias de hoje, talvez porque pressionada pelos graves problemas sociais, pelas questões políticas e econômicas do nosso país, a igreja vem perdendo o foco, e vem perdendo o foco. Nós vamos falar aqui de redes sociais, não é? Mais no final dizer alguma coisa, mas eu já posso adiantar, eu fico impressionado com a grande quantidade de cristãos que está nas redes sociais fazendo militância política, em prol de um partido de outro, de uma linha de outra, e a pregação simples e pura do Evangelho parece ter sido sobrepujada por esse momento que o Brasil está vivendo, e a igreja parece que absorveu, as igrejas evangélicas absorveram esse clima e esse momento, e não são poucos os que estão fazendo militância digital lá nas redes sociais a favor de uma ideologia, a favor de outra e assim por diante. Não é que a gente não pode falar sobre essas coisas, somos cidadãos brasileiros, nós temos o direito de falar e de nos expressar, mas é que às vezes isso acaba tomando o lugar, ou ocupando a prioridade que devia ser nossa, que é ser uma comunidade que anuncia as boas novas do Evangelho em Cristo Jesus, porque independentemente do que as pessoas acreditam politicamente, todas elas precisam da mesma coisa,
que é o Evangelho de Cristo. Precisam do Evangelho de Cristo. É isso que Jesus diz no final do verso 15: pregai o Evangelho a toda criatura. Toda criatura. Criatura aqui, a todos os seres humanos, independentemente do que eles acreditam. Se são de direita, se são de esquerda, se são pobres, se são ricos, se é homem, se é mulher, se é criança, se é idoso, todos carecem do Evangelho. Ao mandar a igreja pregar o Evangelho a toda criatura, com isso o Senhor Jesus está dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Judeus, gentios, a grande divisão que havia naquela época, ela se desfaz diante da necessidade comum. O que é que judeus e gentios têm em comum? São pecadores que precisam do perdão de Deus mediante Jesus Cristo. A igreja é a única entidade que traz uma mensagem que une as pessoas. A igreja é capaz, pela mensagem que ela recebeu para pregar, de ser o centro aglutinador de pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, de origem diferente, mas que estão unidas pela mesma necessidade e pela mesma resposta que obtiveram, que em Cristo Jesus existe perdão de pecados, e que em Cristo Jesus Deus nos reconcilia com Ele e nos dá a vida eterna. Essa é a ordem que Jesus Cristo deu à sua igreja, que fosse pelo mundo e a cada pessoa anunciasse as boas notícias de que Deus em Cristo está se reconciliando. No verso 16, Jesus adverte os discípulos da seriedade do que eles vão fazer. Da seriedade do que eles vão fazer. Em outras palavras, o destino eterno das pessoas depende disso que eles vão fazer. Verso 16: quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Ou seja, a salvação eterna ou a condenação eterna estão ligadas à missão da igreja. Pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer no que vocês disserem será salvo. Quem não crer será condenado. Essa é a importância da nossa missão. Que a salvação do mundo e a condenação do mundo está pendurada na nossa obediência e na diligência e na fidelidade com que a gente obedece a Deus aqui. A pregação do Evangelho não foi dada, ela não tem como objetivo principal fazer as pessoas se sentirem bem, ou encontrarem um lugar gostoso para frequentar, onde vão ter boas amizades e uma companhia ideal para os seus filhos crescerem. Não. O Evangelho de Cristo Jesus, ele veio para salvar pecadores da condenação eterna, mediante a fé naquilo que é dito. E, do outro lado, ele também serve de parâmetro para a condenação no grande dia do juízo, no grande dia do juízo. Salvação para quem crê e seja batizado. É preciso explicar que fé e batismo andavam muito juntos no primeiro século, na primeira geração a quem Jesus deu essa ordem. Uma vez que o cristianismo era simples, era único e não havia dúvidas sobre a mensagem dos discípulos, uma pessoa que manifestasse fé em Jesus Cristo era imediatamente batizada, a ponto de que batismo e fé, elas aparecem, essas duas coisas aparecem juntos no Novo Testamento, em vários casos, em várias descrições, em diversos episódios. O batismo, por si, ele não salva. Nós já vimos que o que vai salvar é a fé no Senhor Jesus, mas o batismo é o selo, é a marca externa que nós damos ao mundo, de que nós somos discípulos de Jesus, de que nós cremos que Ele morreu pelos pecados, que Ele ressuscitou e nós nos identificamos, nós e nossa família, como seguidores dEle. Por isso que vem junto aqui. O que Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos é que eles batizassem todos aqueles que crescem na pregação do Evangelho, nas boas notícias, como símbolo, como identificação para o mundo de que são discípulos do que morreu e ressuscitou por eles. Mas, em compensação,
Disse Jesus aqui: quem, porém, não crer, será condenado. Quem não cresce na mensagem deles de que Cristo morreu pelos pecados, está vivo, tendo ressuscitado dos mortos, essa pessoa será condenada. Condenada porque não existe outra forma de salvação a não ser mediante Jesus Cristo. Esse foi o caminho que Deus estabeleceu. Mediante a fé na pregação do Evangelho, as pessoas são salvas. Aqueles que ouvem e rejeitam o Evangelho, elas permanecem nos seus pecados. Elas não têm perdão. Elas podem ser pessoas boas, pessoas religiosas, pessoas moralistas, pessoas que fazem boas obras, que fazem caridade, mas isso não apaga pecados. Isso não limpa a culpa, isso não zera a dívida da pessoa diante de Deus. Elas continuam nos seus pecados. A única boa notícia que elas recebem de salvação é essa em Cristo Jesus. E uma vez rejeitada, a pessoa terá que encarar o justo juiz no dia do juízo e então pagar pelos seus próprios pecados. É isso que condenação significa: sofrer eternamente no inferno por conta da sua rejeição da palavra de Deus. Você pode me perguntar, mas e aqueles que nunca ouviram? Aqueles que nunca escutaram a mensagem? Mais adiante, o apóstolo Paulo, um dos melhores intérpretes do Senhor Jesus, ele vai dizer que as pessoas que nunca ouviram o Evangelho, elas serão julgadas por Deus, não com base na pregação, se creram ou não, mas serão julgadas por Deus com base na revelação que Deus fez de si mesmo, na natureza e na consciência. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que a existência de Deus, a sua justiça e a sua transcendência da natureza se vê claramente pelas coisas criadas. E no capítulo 2 de Romanos, o apóstolo Paulo diz que a lei de Deus está gravada no coração dos gentios que nunca escutaram os 10 mandamentos, mas essa lei está gravada. Por quê? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e mesmo pecadores, a imagem de Deus permanece em nós. As pessoas sabem no íntimo do seu coração que existe um Deus que criou todas as coisas, que isso aqui não é fruto do acaso, que o mundo tem alguém que o planejou e que o criou com tanta beleza e com tanta graça. Portanto, no dia do juízo, Deus vai julgar essas pessoas que nunca ouviram o Evangelho, nem o Antigo Testamento, a lei de Moisés. Deus vai julgá-las de acordo com a revelação da natureza e a revelação que Deus faz na consciência deles. E pelo que o apóstolo Paulo diz, estão todos perdidos. Estão todos perdidos. Porque a corrupção do coração distorce a revelação de Deus na natureza e as pessoas começam a adorar as coisas criadas em vez de adorar a Deus. O surgimento de todas essas religiões politeístas que adoram a natureza. O homem distorce a lei de Deus no seu coração e se tornam injustos, iníquos, impuros, imorais, idólatras e uma série de outras atitudes que Paulo enumera muito bem lá em Romanos capítulo 1. Se as pessoas fossem salvas por ignorância, porque nunca ouviram falar de Jesus Cristo, isso que Jesus está fazendo aqui é muito ruim. Ele está mandando que a gente pregue o Evangelho a toda criatura. Mas se os índios que estão lá no Amazonas, se eles não ouvirem o Evangelho, eles vão ser salvos, é melhor não ir pregar. Porque vai que eles não acreditam. Antes eles estavam indo para o céu, o missionário chegou lá, pregou o Evangelho, eles não acreditam, agora você botou eles no inferno. Então, se houvesse salvação por ignorância e por desconhecimento, por que Jesus mandou que a gente fosse ao mundo pregar a cada criatura? É exatamente porque todos, sem exceção, estão condenados. Os que ouviram o Evangelho e os que não ouviram o Evangelho, que serão julgados pela revelação que Deus fez na natureza e na consciência. Aqui o ponto é que a pregação da igreja é tão importante que ela define o destino eterno das pessoas, quer lhes dando a salvação eterna mediante o crer e ser batizado, quer dando a base pela qual Deus vai julgá-los e condená-los, aqueles que rejeitam a pregação da palavra. Nós estamos lidando com realidades eternas. Igreja não é brincadeira. O Evangelho é coisa séria. A pregação do Evangelho é coisa seríssima.
E por isso que deve ser a prioridade. Missões devem ser a prioridade da igreja, daqueles que são chamados por Deus. No verso 17 a 18, o Senhor Jesus encoraja seus discípulos diante dessa missão. Imaginem vocês, Jesus aparece aos discípulos, aos 11 discípulos, eles estavam amedrontados. Jesus tinha sido rejeitado pela nação israelita fazia 3 ou mais dias que isso tinha acontecido, dependendo da data aqui dessa aparição do verso 14. E eles estavam em Jerusalém, ou ali naquela região da Judéia, onde Jesus tinha sofrido a maior de todas as rejeições, e agora recebem uma ordem de levar essa mensagem ao mundo, a um mundo hostil, ao mundo incrédulo, um mundo de deuses e de religiões, o mundo do Império Romano, o mundo influenciado pelas sinagogas em cada lugar, onde os mesmos judeus que rejeitaram a Cristo estariam lá para rejeitá-los também. Eles precisavam de um encorajamento, eles precisavam de uma autenticação, precisavam de alguma coisa que mostrasse primeiro aos judeus e também aos gentios que aquela mensagem de fato era de Deus. E é o que Jesus promete aqui a partir do verso 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Jesus promete estar com eles de maneira sobrenatural para capacitá-los à missão que eles acabaram de receber. Dura missão, pregar o Evangelho no Império Romano, começando em Jerusalém, a cidade onde o próprio Cristo havia sido rejeitado. Daí Cristo prometer sinais. Os sinais não apontam para si mesmos, mas para uma realidade além. Quando você está dirigindo, você vê uma placa dizendo Shopping Pátio. Ali é um sinal. E você não para ali, você não estaciona debaixo da placa dizendo, mais à frente, 500 metros, Shopping Pátio. Você não para ali na placa e diz, chegamos. Não, o sinal está apontando para uma realidade que está além. Sinais e prodígios, como Jesus enumera aqui, eles não são um fim em si mesmos, como infelizmente tem sido tomado por algumas igrejas hoje, mas eles apontam para uma outra realidade. Eles têm como objetivo ratificar, confirmar que a pregação que os apóstolos e os discípulos de Jesus iam fazer era de fato de Deus. Naquele mundo hostil, onde Cristo tinha acabado de ser rejeitado, era preciso uma intervenção sobrenatural para que o Evangelho se firmasse, para que ele pudesse sobreviver ali no começo. E Cristo então dá para eles uma lista de 5 sinais que haveriam de acompanhar aqueles que crescem. Notem que ele diz aqui, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Nós temos que entender, a chave para nós entendermos esses 2 versículos aqui, que têm sido muito mal utilizados, é entender o que é que Cristo quis dizer com aqueles que creem. Primeiro, pode ser uma referência aos próprios discípulos, porque o que foi que aconteceu no início? Veja só, Jesus censurou porque eles não creram. Aí ele diz, estes sinais vão acompanhar os que creram. Então seria uma referência aos apóstolos. Mas só que antes ele disse, quem crer e for batizado será salvo. Então pode ser uma referência àqueles que creem no Evangelho, aos membros das igrejas em geral. Entretanto, não somente a história bíblica, mas como a história da igreja mostra que se estes sinais e estes prodígios eram para ser feitos em todas as épocas, todos eles, por todos os crentes, nenhum de vocês aqui está salvo. Porque eu posso começar perguntando aqui, quem é que já bebeu veneno de rato? Quem é que já pegou em cobra cascavel ou foi picado? Quem é que já ressuscitou um morto? Quem é que impôs as mãos sobre um doente terminal, um cego, um aleijado, e essa pessoa ficou boa na hora? Então, tem alguma coisa aqui nessa passagem, não é? Porque se os que creem aqui significa todos os crentes, vocês não são crentes, eu não sou. Não é verdade?
A terceira possibilidade é que Jesus estava se referindo à igreja como um todo. E que durante o tempo da igreja, no cumprimento da grande comissão, coisas extraordinárias haverão de acontecer. Deus levanta pessoas, Deus faz milagres, levanta um aqui, levanta outro lá, alguma coisa extraordinária acontece. O sobrenatural acompanha a igreja, com o objetivo de dizer que essa comunidade é a comunidade de Deus. Essa comunidade é a comunidade que tem a mensagem da salvação. Isso não quer dizer que todos os discípulos farão todos esses sinais. Para começar, desses 5 sinais aqui, pelo menos 2 não aparecem no livro de Atos, quando você tem o ministério dos apóstolos, que é a questão do beber veneno e pegar em cobra, a não ser o episódio do apóstolo Paulo, que não pegou de propósito, né? Mas uma cobra pegou na mão dele e ele não morreu. Mas esses sinais não acompanharam todos os apóstolos o tempo todo. E depois não continuaram a acompanhar a igreja o tempo todo. Eles aparecem esporadicamente, a gente recebe informações a respeito de missionários ou de lugares ou momentos na história da igreja de avivamento espiritual em que esses sinais acontecem. O ponto é que desde esse dia que Cristo falou isso até o dia de hoje, Deus continua agindo sobrenaturalmente, através da sua providência, através de sinais, respostas de oração, com o objetivo de encorajar a sua igreja, especialmente respondendo às nossas orações, livramentos, cura de doenças, Deus cura. Pessoas doentes oram e Deus responde, elas são curadas. Deus continua curando doentes. Deus continua nos dando vitória sobre os demônios. Deus continua fazendo isso, mas nem todo mundo vai botar a mão em cima de um endemoniado para expelir esse demônio. Não foi assim que aconteceu no livro de Atos, e não é assim que acontece na história da igreja. Mas estes sinais continuam presentes. Eles continuam na comunidade dos santos como um todo, em resposta às orações, pela presença do Espírito Santo. Nós precisamos lembrar disso, que a igreja é uma comunidade, é um povo sobrenatural, traz uma mensagem da parte de Deus. Esses milagres, eles são sinais que Deus permite que aconteçam aqui e acolá, com o objetivo de comprovar isso quando a necessidade o requer. Por isso que é necessário nós olharmos com muita cautela para com o abuso que vem sendo feito dessa questão de milagres, que acabam virando um fim em si mesmo. Reunião só para milagre, reunião para expulsão de demônio, reunião para curar doente. Eu não estou vendo isso aqui. Eu não estou vendo isso aqui. Esses sinais vão acompanhar, vão seguir, quando Deus quiser, na hora que Ele assim entender que deve fazer, Ele vai atender as orações por cura, por libertação, vai tirar você da angústia, da ansiedade, vai abrir portas de maneira sobrenatural e vai fazer coisas extraordinárias. Eu creio que essa é a melhor maneira da gente entender esse texto, porque ele explica a história da igreja, explica o livro de Atos e nos mostra qual o propósito específico dos sinais e das maravilhas que são ditas aqui. No verso 19, Marcos nos diz que depois do Senhor Jesus ter dado essas ordens e essas orientações aos discípulos, ele foi recebido no céu e se assentou à direita de Deus, onde ele está até agora. Ele subiu aos céus numa nuvem, depois de ter dado ordem aos seus discípulos. E essa ascensão de Cristo sinaliza essa mudança na administração do Evangelho. Cristo agora se retira fisicamente e a tarefa é dos discípulos de pregar o Evangelho. Não é que Cristo se ausentou no sentido absoluto. Ele está sentado à direita do Pai, no controle do universo, de onde ele guia a missão da igreja, chamando os que são seus e fazendo os sinais e maravilhas quando ele entende que deve fazer para ratificar a pregação do Evangelho. E de lá ele intercede pela sua igreja, de lá ele pede por nós, de lá ele comanda a obra missionária, de lá ele envia o Espírito Santo para renovar a sua igreja, para alegrar o nosso coração
e para chamar de maneira eficaz aqueles que são seus. Isso faz parte do Evangelho também, da boa notícia de que ele não somente ressuscitou, mas ele subiu aos céus e ele está vivo e reina, e ele comanda a história, e é isso que dá segurança à igreja, saber que Cristo está no controle. De que outra maneira, então, nós iríamos ao mundo hostil, um mundo incrédulo, um mundo confuso, um mundo perplexo, um mundo que não quer saber de Deus? A segurança que nós temos é que o nosso Rei, o nosso Cristo, ele vive assentado no trono do universo, de onde ele guia, controla e comanda todas as coisas. E aí o verso 20 diz como Cristo cumpriu a sua promessa, e é provavelmente uma referência, sem dúvida, é uma referência aos primeiros 20 ou 30 anos do Evangelho, que Marcos faz o resumo aqui no verso 20. E tendo eles partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. Como é rico esse versículo, não é? É o último versículo do Evangelho de Marcos. Primeiro, eles partiram, eles obedeceram, eles saíram para evangelizar. Eles ficaram primeiramente em Jerusalém um tempo, depois Deus, pela sua providência, os tira de lá e levanta o apóstolo Paulo como missionário entre os gentios e muitos outros irmãos que saíram para evangelizar as províncias do Império Romano. E a ordem foi cumprida de tal maneira que de uma religião que era considerada ilegal, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano 250 anos depois, 350 anos depois. Ela domina o Império Romano, ela influencia, inclusive, o imperador, devido à tarefa, devido à obra intensa de evangelização feita pelos discípulos de Jesus. Eles pregaram por toda parte. No livro de Atos você tem o relato disso, de como em cada cidade o apóstolo Paulo pregava o evangelho, quando podia, plantava uma igreja. E olha, cooperando com eles o Senhor. Nós não estamos sozinhos nessa missão. Ele disse na versão que nós temos em Mateus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está cooperando na obra missionária. De que maneira ele faz isso? Eu já mencionei, mas aqui Marcos destaca: confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Mais uma vez, destacando o objetivo dos sinais e dos milagres, que é confirmar a palavra de Deus. Só milagre sem pregação, não adianta nada. A pregação se sustenta por ela própria, por conta do milagre da conversão, da iluminação e da transformação. Mas milagres que não têm uma palavra, que explicam, que expõem o Evangelho, eles levam a pessoa ao misticismo, a um pragmatismo, a religião de experiência, onde a fé verdadeira e a doutrina não são ensinados. Queridos, eu quero terminar aqui com algumas implicações disso tudo para os nossos dias, especialmente quanto ao uso dos recursos eletrônicos, internet e mídias sociais. Eu vou ser breve. O surgimento dos meios de comunicação eletrônicos são uma dádiva de Deus para que a igreja possa cumprir nos dias de hoje essa missão que lhe foi dada e que está inacabada. Nós ainda estamos em plena época de missões. Ainda nós estamos aqui em Marcos capítulo 16, verso 20. Nós estamos localizados aqui. Estamos continuando. Nós somos a geração que está dando continuidade aqui no Brasil à tarefa que foi dada há 2000 anos atrás à igreja em Jerusalém. Pela misericórdia de Deus, ele sempre levantou meios para abençoar a igreja. Pouco antes da reforma protestante, Gutenberg descobriu a imprensa. Pouco tempo depois, Martinho Lutero pregava na porta do castelo de Wittenberg a doutrina, 95 teses com a doutrina de que o homem é justificado pela fé e não por obras da lei, e que em Cristo Jesus Deus oferece pleno perdão. Se não tivesse a imprensa,
aquela tese de Martinho Lutero, que foi a redescoberta do Evangelho, como está na Bíblia, teria ficado pregada lá, na porta do castelo. Mas Lutero usou a imprensa e panfletou a Europa inteira, com seus tratados, com seus sermões. Ele traduziu a Bíblia, imprimiu a Bíblia. A Bíblia traduzida foi uma das primeiras obras grandes feitas por Gutenberg na sua imprensa. Deus levantou esse meio. A imprensa antecede a reforma. Sem a imprensa, a reforma não teria acontecido. E, através da história, esse Deus da providência vem levantando os recursos para que sua igreja possa cumprir a sua missão. E a chegada dos meios eletrônicos de comunicação devem ser entendidos dessa forma também. Da mesma forma que a imprensa foi usada para publicar livros pornográficos, livros de ateístas, livros de inimigos do Evangelho, de questionadores da palavra de Deus, também a internet é usada por ímpios para propósitos obscuros, obscenos, imorais e idólatras, mas ela surge como a dádiva de Deus para o seu povo, porque através dela nós podemos chegar em lugares onde dificilmente nós poderíamos ir sem grande dificuldade. Nós podemos alcançar pessoas que nunca se prontificariam a receber na sua casa alguém ou ler alguma coisa evangélica. De repente, ela se vê diante, pelos meios eletrônicos, ela se vê confrontada pelo Evangelho de Cristo Jesus. É uma dádiva de Deus para que nós possamos levar avante essa comissão que ainda está em andamento. A segunda coisa que eu queria dizer é que, por outro lado, por mais eficazes e úteis que essas mídias são, elas não substituem a realização pessoal e presencial da grande comissão. Eu sei que tem muita gente que ouviu o Evangelho, muita gente que teve contato com a palavra de Deus através do ministério de pastores na internet, mas eu acredito que ainda... Mas se eles foram escutar, é porque alguém disse para eles, alguém comunicou para eles: olha, escuta pastor tal, ou vê pregador tal, ou escuta o podcast de fulano de tal. A comunicação de pessoa a pessoa continua sendo um método mais eficaz, é o que a gente chama de evangelização pessoal. Um convite, uma palavra, uma indicação, um testemunho de vida, o contar o que Deus fez na sua vida. E esses meios, por mais eficientes que sejam, eles não podem substituir o presencial na evangelização, em missões e no discipulado na vida da igreja. Nós devemos continuar a ir. O ID, ele continua valendo. Eu tenho 2.000 alunos africanos. Nós, o presbítero Uriel e eu, nós temos um curso na internet, Fundamentos da Fé Reformada. Nós temos mais de 2.000 africanos fazendo o curso. Eu não conheço nenhum deles me conhece. Eles estão fazendo o curso gratuitamente, aprendendo a boa teologia. Isso quer dizer que eu cumpri a comissão, a grande comissão, ide, pregai o Evangelho? Não. É preciso organizar igrejas, é preciso batizar os discípulos, é preciso que eles tenham comunhão uns com os outros, que eles aprendam a exercer os seus dons espirituais e que sejam abençoados pelo dom espiritual de outras pessoas. Então, por mais eficazes que esses meios são, eles não substituem o presencial. Devemos continuar o discipulado, devemos continuar a batizar as pessoas, devemos continuar a ir pessoalmente. Uma terceira palavra que me ocorreu aqui, que eu deveria dizer, é que nós precisamos ter cuidado como igreja a não depender desses recursos, mas do poder de Deus. Eu disse que nossa comunidade, a igreja, ela é uma comunidade sobrenatural. A tecnologia, ela, já inclusive li artigos sobre isso, ela não é totalmente neutra, porque tecnologia tem a ver com domínio, tem a ver com poder, tem a ver com controle. Então, é uma coisa que tende a fazer isso, a mexer com o nosso desejo de ter controle, de ter poder, de dominar as coisas, de saber mais e mais, e assim definir nossa vida e estabelecer como é que ela vai ser. Então, ela precisa ser convertida, a tecnologia, para que ela seja posta a um bom uso, ela precisa ser de fato convertida.
Nós não podemos deixar que a tecnologia substitua a nossa dependência no poder de Deus. Como é que isso acontece? É muito sutil, e eu já me peguei várias vezes fazendo isso. Eu me preparando muito mais em termos de qualidade. Eu quero que o vídeo que eu vou aparecer pregando seja de altíssima qualidade, equipamento tem que ser top, o enquadramento tem que ser perfeito, a maneira como eu vou falar, os meus óculos estão refletindo, e o cabelo, como é que está? Entende? E aí a gente depende daquilo ali, como se aquilo fosse dar alguma eficácia ou alguma eficiência ao que está dito. Então, a tecnologia, ela tem a ver com controle, ela tem a ver com domínio, por isso nós precisamos ter cuidado para não substituir o poder de Deus, como está prometido aqui, pela confiança nos recursos que a tecnologia nos dá. Agora, se nós pudermos ter os dois, é o melhor de todos os mundos. Mensagens, conteúdos que sejam bíblicos, entregues por pessoas de Deus, com coração cheio do Espírito Santo, com paixão pelo que estão fazendo, através da melhor qualidade possível. Isso sim, nós podemos fazer, mas sempre tendo cuidado, porque a tendência da tecnologia é essa aí, se a gente não prestar atenção. Lembrando que o visual tem que se sujeitar ao conteúdo. E, por último, lembremos, queridos, que o destino eterno daqueles que nos ouvem depende da atitude deles para com a mensagem que nós pregamos. Sejamos fiéis no conteúdo, sejamos fiéis na maneira como usamos as redes sociais. O reverendo Ronaldo já falou aqui para as crianças, e eu creio que a mensagem foi muito clara, não é? Que elas poderiam usar a facilidade que elas têm para com a tecnologia, o celular, para falar de Cristo para com as pessoas. Aquilo que foi dito para as crianças é a mesma coisa para nós também. Usar as redes sociais para abençoar, para glorificar a Deus, glorificar a Jesus Cristo. As pessoas hoje passam um tempo muito grande diante do celular, passando lá pelo Instagram, vai pelo Twitter, vai pelo Facebook e outras redes sociais. Tem até crente no TikTok, vocês acreditam nisso? Tem crente que vai para o TikTok, não é? Eu vi pela cara que alguns aqui vão, pela reação de alguns, eu vi que alguns vão mesmo. E passa tempo vendo lá aquelas porcarias lá, vendo aquelas bobageiras que tem lá, que despertam pensamentos, provocam reações e tudo mais, quando a gente poderia usar esse tempo, de fato, para cumprir a grande comissão. Essa ordem que Cristo deu aqui é para a sua igreja. Você não precisa ir, mas você tem que estar envolvido com aqueles que vão, contribuindo, orando, participando, usando os recursos, os meios que Deus deu, para que a igreja possa, de fato, cumprir a missão que lhe foi dada. Amém? Ó Deus, obrigado pela dádiva da eletrônica, obrigado pela tecnologia. Oramos, ó Deus, que seja o Senhor que domine nossa vida, e não os recursos tecnológicos. Ajuda-nos a usar os meios que o Senhor nos dá, para levarmos a Tua palavra até os confins da terra. Abençoa essa igreja, derrama Teu Espírito Santo, provocando um avivamento, um despertar missionário e evangelístico. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.